Em Portugal, nos últimos tempos, tem-se assistido ao desenvolvimento em grande escala do sector social, através de várias iniciativas, nomeadamente sob a forma de instituições que contribuem como aliadas decisivas do Estado para a geração de uma maior oferta social, em muitos casos a um custo inferior ao praticado pelo Estado. De entre as entidades que integram o sector da economia social, o artigo 4º do Decreto-Lei 120/2015, de 30 de junho, enquadra no sector social e solidário e que correspondem ao conjunto das instituições particulares de solidariedade social ou legalmente equiparadas, definidas no artigo 1º do Estatuto das IPSS. As IPSS foram durante muito tempo quem deu e hoje, mais do que nunca, continuam a dar a mão, o colo e também de comer à população mais desfavorecida, sendo nos dias de hoje um pilar fundamental na origem das políticas sociais a que o Estado está obrigado. As IPSS nascidas da sociedade civil já contam com séculos de história e não é preciso recorrer apenas ao exemplo das misericórdias. A origem destas instituições resultou da vontade da população ou dos benfeitores em encontrar uma forma de ajudar os desfavorecidos. Antes do 25 de abril de 74, o seu enquadramento jurídico era feito através do Código Administrativo e do Estatuto da Saúde e da Assistência. Com a instalação da democracia, este universo cresceu exponencialmente com os anos e foi sendo modelado e baseado em diversa e sucessiva legislação. Contudo, já a Constituição da República, na sua primeira redação em 1976, no seu artigo 63, reconheceu que todos têm direito à segurança social e acrescentou no ponto 3 que a organização do sistema de segurança social não prejudicará a existência de instituições privadas de solidariedade social não lucrativas, que serão permitidas, regulamentadas por lei e sujeitas à fiscalização do Estado. Ora, as IPSS têm um papel preponderante e desempenham a sua ação naquilo que é considerado o sector da economia social. De acordo com vários teóricos, a economia social aparece como um setor emergente cada vez mais importante, porque consegue gerar auxílios, produzindo bens e prestando serviços em diversas áreas sociais, tanto a nível local, regional, nacional, internacional, construindo o bem-estar na sociedade. A economia social preenche algumas das falhas existentes nas necessidades, uma vez que os outros sectores muitas vezes não conseguem dar resposta. Por sua vez, surgem com maior acuidade, pois os seus objetivos principais são a eliminação da pobreza e da exclusão social através de intervenções e respostas específicas. Estas podem assumir quer a função de entidade empregadora de crescimento económico, quer a função de entidade geradora de emprego. Assim, as organizações da economia social desempenham um papel-chave na luta contra o desemprego e a exclusão social. Além disso, elas partilham 3 princípios: a autonomia de gestão, a gestão democrática e a dimensão lucrativa limitada, pois o seu objetivo não é o lucro em si, mas a satisfação de uma necessidade. A economia social agrupa todas as condições para poder ajustar tanto a rentabilidade como a inserção social e os sistemas de governação democráticos, trabalhando em conjunto com os setores público e privado na prestação de serviços apropriados às necessidades. Senhoras e senhores deputados, perante a crise económica, as economias necessitam de ser equilibradas, o que implica que o Estado assuma as suas funções no domínio da promoção do desenvolvimento económico, do combate ao desemprego e da promoção do pleno emprego, bem como da redistribuição do rendimento e da segurança social. No entanto, as IPSS enfrentam muitas vezes um problema: a sustentabilidade económica. E é muitas vezes um problema porque a ação das IPSS tem a ver com a natureza económica dos bens e serviços que são produzidos, aquanto do cumprimento da sua missão. Estes bens e serviços que são produzidos para os utentes não podem ser pagos ao seu preço de custo, pelo que as IPSS necessitam de angariar fundos que lhes permitam cobrir a diferença entre o que podem receber e o que têm de suportar. Os utentes não conseguem pagar o preço do custo e, assim, as instituições estão também a produzir um bem e serviço que é público, contribuindo para uma maior coesão social através das atividades realizadas pelas instituições. Se os cidadãos contribuíssem voluntariamente, em dinheiro ou com outros recursos para financiar as IPSS,
Nesse caso, o problema da sustentabilidade estaria resolvido. Mas apenas algumas pessoas é que conseguem fazer isso, enquanto outros aproveitam-se do facto dos bens e serviços serem públicos, não contribuindo em nada para as atividades das IPSS. O cofinanciamento que recebem do Estado é realizado através da concessão de apoios, mediante acordos de cooperação que conseguem ajudar e cobrir esta diferença, mas não é o suficiente. A questão é que, de facto, por todo o seu papel social de extrema importância e trabalho meritório, as IPSS merecem, por parte da lei, uma proteção relevante, através do estabelecimento de um regime fiscal privilegiado específico, como sejam regimes específicos de não tributação, isenções de impostos e reduções de taxas, atribuição de benefícios fiscais específicos e, por último, regime de obrigações acessórias menos exigentes. Só com uma verdadeira revolução legal é possível melhorar os acordos já vigentes em matéria de cooperação com as IPSS. Contudo, é importante recordar que a Madeira já deu esse passo há muito e tem feito o seu percurso neste campo, sendo muitas vezes as IPSS regionais com provas dadas, seja no apoio a crianças e jovens, na inclusão social, na intervenção social intergeracional, no apoio a idosos, no apoio a pessoas com dependências, com doenças infecto-contagiosas, doenças mentais, doenças oncológicas, entre muitas outras situações passíveis de colocar qualquer cidadão em situação de fragilidade ou de exclusão social. Na nossa ilha são mais de 50 as instituições particulares de solidariedade social registadas, cada uma delas com um papel preponderante na localidade onde estão inseridas, com acordos de cooperação estabelecidos com o Governo Regional, naquela que deve ser a missão central de todo e qualquer governo, a proteção dos mais vulneráveis. Sabemos que a pandemia trouxe consigo consequências nefastas para a saúde, mas também para a economia e, claro está, para a área social. A crise acarreta sempre consequências nefastas no tecido social e os mais vulneráveis sofrem sempre. Desde a primeira hora, as decisões tomadas têm tido em conta todas as fragilidades sociais e a implementação do Fundo de Emergência para Apoio Social e do Fundo de Apoio para as Organizações Locais são exemplo disso. Não podemos também esquecer o importante papel das ajudantes domiciliárias, rosto visível de um trabalho de proximidade e de apoio fundamental a uma franja muito sensível da nossa população, os idosos. Assim, a região autónoma da Madeira sempre foi pioneira neste campo. Para quem não se recorda, fomos a primeira região do país a criar o Serviço de Ajuda Domiciliária, corria ao ano de 1977. Este serviço foi pioneiro em Portugal. Na sua fase inicial de implementação, visava apenas os cuidados de higiene personalizados ao domicílio, que incluía também o tratamento de roupa, a confecção de refeições e o acompanhamento do utente ao exterior. Mais tarde, em 1985, foi instituído o Serviço de Fornecimento de Refeições e em 1986 passou a ser prestado o Serviço de Lavandaria. Atualmente, o Serviço de Ajuda Domiciliária da região conta com cerca de 600 ajudantes domiciliárias, distribuídas numa rede de serviços pelos 11 concelhos, abrangendo aproximadamente 3.500 utentes a beneficiar desta importante ajuda, 470 utentes com refeições e muitos mais ainda com serviço de lavandaria. São pontos fortes desses de serviço a cobertura global da região, o alargamento do horário de funcionamento, o envolvimento do elevado número de IPSS parceiras, o banco de ajudas técnicas e a gestão eficiente dos recursos de serviço de apoio domiciliário. Mas também sabemos que há necessidades, e são elas, maiormente, a necessidade de reforço das equipas de apoio domiciliário, quer com ajudantes domiciliárias, que, pela minha experiência profissional e pelo contacto diário que mantive com estas valentes profissionais durante mais de uma década, quer pela natureza do trabalho árduo que desempenham a nível físico e psicológico, quer com outros profissionais, dadas as consequências do aumento da esperança média de vida e da morbilidade a ela associada. Contudo, apesar de considerar que a aspiração à atribuição de um suplemento é legítima, esta proposta que estamos a discutir não é suficiente, uma vez que é necessário um quadro legal mais vasto que permita, de facto, às IPSS proceder a um pagamento adicional aos profissionais que executem os serviços de apoio domiciliário. Assim, senhoras e senhores deputados, mais do que dizer que é necessário deixar de lado divergências político-partidárias visando o melhor para a população da Madeira e do Porto Santo, façámo-lo de facto. E neste campo, no campo da segurança social, no campo do apoio domiciliário, podemos fazer mais e melhor se a dotação orçamental do Instituto de Segurança Social for reforçada em local próprio, na sede do Governo da República.
Assim faço um apelo a todos os partidos desta Casa, para que façamos um verdadeiro lobby, um lobby que defenda a Madeira, para que a região tenha ao seu dispor mais mecanismos financeiros que permitam reforçar as tão importantes respostas à população mais fragilizada, neste caso os nossos idosos, tendo ao seu alcance meios reais para reforçar estes apoios, para que ninguém fique para trás. Muito obrigada.